Meus amigos, quando vocês acham que já viram de tudo, a gente percebe que ainda não vimos nem um terço do que está acontecendo de fato na política e do que a esquerda é capaz de fazer para se manter no poder e que não aceita derrota, não aceita oposição, que é, na verdade, uma ditadura. Eu tenho uma notícia bomba e a esquerda surpreendeu novamente, como sempre, de forma negativa, o Brasil, ao pedir, sabe o quê? Olha o que eles ousaram, pedir a cassação do partido do PL, que é o partido Bolsonaro. Se já não bastasse querer o Bolsonaro preso, querer prender manifestantes, querer perseguir todos que se opõem à ideologia política deles. Um dos maiores partidos aí do país e base do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, foi ameaçado pela esquerda. Só que o problema é que a gente sabe que a esquerda tem o STF ao seu lado, tem poderosos ao seu lado, né? Então, o movimento liderado por uma figura da extrema esquerda, que é o André Janones, que inclusive foi indiciado também por crime de rachadinha, né? Gerou revolta nas lideranças da direita. A proposta, vista como um absurdo total e colocada em xeque o papel da justiça eleitoral diante de uma situação sem precedentes. Será que o Brasil está prestes a enfrentar uma nova crise política de fato? Porque, olha, o que falta para a esquerda, né? Piorar, gente. Porque será que pior que tá fica? O que vocês acham, hein? O Tiririca, muita gente fala que o Tiririca mentiu, né? Quando ele disse que pior que tá não fica. Como assim, né? O que tá acontecendo então? E o senador Rogério Marinho, uma das principais vozes aqui da oposição, fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, acusando de promover uma perseguição política descarada contra o PL e também seus aliados. As acusações entre o Poder Judiciário e a direita brasileira aumentaram consideravelmente nos últimos meses, com acusações de parcialidade e autoritarismo contra figuras de destaque no STF. Essa nova investida promete intensificar ainda mais o debate político e jurídico no país. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar, porque isso está apenas começando e sua participação é fundamental junto com a gente para podermos debater tudo que ocorre na política nacional e também internacional que pode trazer impactos aqui para o Brasil. Bom, eu começo já com a primeira notícia, eu vou compartilhar aqui em tela para vocês a respeito da cara de pau do Janones. Olha só, deixa eu ver aqui para mostrar a tela para vocês, que não está aparecendo, né? Acho que agora apareceu, né? Olha só, Janones pede que a Procuradoria-Geral da República entre com ação para extinguir o PL. A extrema esquerda tá que tá, né? E o ofício cita caso do Homem-Bomba e também do dia 8 de janeiro para embasar o pedido. Diz que o partido representa uma ameaça à ordem democrática. O deputado federal André Janones encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público Federal entre com uma ação no STF pedindo a extinção do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Esse pedido fundamenta-se na necessidade de proteção do regime democrático brasileiro, que tem sido alvo de sucessivos ataques e ameaças originados e fomentados por figura de liderança e membros do partido requerido. Fecha aspas de Janones. Agora, você ser da oposição, você é uma ameaça à democracia, ou seja, você não pode se opor a nada que a esquerda, a extrema esquerda fale, tem que concordar com eles, tem que ser uma coisa só. Isso não seria uma ditadura? Já que eles não aceitam oposição? O ofício menciona eventos que, segundo Janones, ferem a democracia. Cita o caso do Homem-Bomba, que concorreu a vereador em 2020 pelo PL, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas vamos lá. Eu acho que isso só sobrecarrega, sabe? A minha opinião, eu acho que isso traz aí o escândalo que é a política brasileira, a justiça. Olha o que um deputado está fazendo, sobrecarregando mais ainda o Poder Judiciário. A gente sabe que isso não tem como ir para frente com esse embasamento. Não faz sentido. A menos que seja um golpe mesmo, que estejam aplicando, tudo combinado. Porque se for olhar os fatos, não faz sentido. Não existem provas. Olha só, coisas muito genéricas, palavras soltas. Não, homem-bomba, ó, ele foi vereador, tentou concorrer a vereador pelo PL em 2020. Só que agora, 2024, que ele usou a bomba e foi lá, né, em Brasília. Ele nem vereador chegou a ser, ele não teve voto suficiente.
Mas por ele ter se candidatado, o que o PL tem a ver com isso? Se for assim, quantas pessoas da esquerda, principalmente do PT, também já tentaram se candidatar, não ganharam e fizeram coisas erradas? E então o PT deveria deixar de existir? Não faz sentido. Aquele também cita aí o suposto envolvimento de integrantes do partido, sem prova nenhuma, gente, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado federal Carlos Jorge, do Rio de Janeiro, em uma possível tentativa de golpe de Estado. Segundo Janones, o STF deixou claro que é intolerável a existência de práticas antidemocráticas, especialmente quando promovidas ou incentivadas por partidos políticos, e por isso o Ministério Público Federal deve atuar com rigor para a defesa da ordem constitucional. A preservação dos valores democráticos é um dos deveres essenciais dos partidos políticos. Práticas que atentem contra a ordem democrática e incentivem atos de violência configuram violações graves que devem ser combatidas com firmeza pelas instituições. O pedido foi 14 de novembro, para a apresentação de uma ação declaratória da extinção do PL junto ao STF. Em caso do pedido não ser acolhido, o deputado requer que o Ministério Público solicite ao STF. Então, pensa, eu fico até sem palavras para poder falar sobre isso. Eu queria que vocês dissessem aí um pouquinho o que vocês pensam a respeito, porque eu já disse até o que eu penso a respeito. Eu acho que é uma vergonha, é ridículo, e está apresentando para sobrecarregar o Poder Judiciário, que tem que discutir coisas importantes com besterol, implicância, e isso sim eu diria que é um ato antidemocrático, né? E uma falta de respeito com o povo brasileiro, também com o Brasil inteiro. Agora, olha só uma outra notícia. Rogério Marinho diz que indiciamentos de Bolsonaro e Valdemar eram esperados e cobra rigor da Procuradoria-Geral da República. O texto fala ainda em perseguição a grupo político de Bolsonaro. Então, o secretário-geral do PL, senador Rogério Marinho, diz que os indiciamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, no inquérito que apura suspeitas de tentativa de golpe no país, eram esperados. Bolsonaro, Valdemar e outras 35 pessoas foram indiciadas por participação dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Marinho disse que o indiciamento representa perseguição ao grupo político e afirmou que os membros do PL esperam que a Procuradoria-Geral da República cumpra seu papel com independência. Diante de todas as narrativas construídas ao longo dos últimos anos, o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Valdemar Costa Neto e outras 35 pessoas, comunicado na presente data pela Polícia Federal, não era só esperado, como representa a sequência a processo de incessante perseguição política ao espectro político que representam, diz um trecho do comunicado. E o texto diz ainda que a Procuradoria-Geral da República deve agir com independência e se concentrar sobre provas concretas. E aí, vocês acham que vai dar nisso ou não? Respondem aí para mim. Enquanto isso, Cleitinho trouxe mais uma polêmica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ativar o som. Vamos lá. Bolsonaro. Ô, meus amigos, já tem 2 anos, já vai fazer agora, que é o Lula. Esqueça o Bolsonaro. Esqueça a família do Bolsonaro. E agora eu estou aqui e eu peço aqui aos senadores, né, que foram eleitos junto com o Bolsonaro, com o apoio do Bolsonaro, pra gente defender a honra do Bolsonaro aqui. Porque o que eles querem fazer aqui é sacanagem com o ex-presidente Bolsonaro. É perseguição. Então a gente precisa honrar aqui o Bolsonaro aqui. Sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque começou a bater o desespero. Porque daqui 2 anos tem eleição. E eu já estou vendo várias pesquisas dizendo aí, se o Bolsonaro tiver empatado, está na frente. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro em pesquisa já estava na frente do Lula. Então isso começou a bater, foi desespero. É o tempo inteiro a mesma ladainha ficar falando do Bolsonaro. É Bolsonaro. Esquece um pouco, gente. Bolsonaro ele é casado. E muito bem casado. E com uma excelente primeira-dama, que representou muito bem o país aqui durante os 4 anos de primeira-dama. Esqueça, o homem é casado. Esqueça um pouco, pois eu quero falar aqui e chamo a atenção aqui de tantos deputados federais, porque é toda hora a imprensa falar, o inquérito dia 8 vai terminar, eles querem prender o Bolsonaro. Vocês estão com medo do Bolsonaro? Vocês deveriam deixar o Bolsonaro ir para a eleição. Esteja agora para defender a honra do Bolsonaro. Vocês não vão fazer patifaria aqui com o ex-presidente Bolsonaro, pois para ele, para mim, é o candidato 2026. Se vocês estão com medo, vocês vão orar, vai rezar que vai passar. Muito obrigado, viu, presidente? Porque toda hora a ladainha fica falando Bolsonaro. Gente, Ô, meus amigos. aqui.
que vocês acharam, hein, desse pronunciamento aí do Cleitinho Azevedo, que trouxe a convocação a favor de Bolsonaro? O que vocês acham? Comentem aí para mim. Enquanto isso, outra polêmica: liderança negra do PT detona Janja. Olha só, vou trazer aqui, saiu na Folha de São Paulo. Deixa eu trazer aqui o que saiu para vocês verem. Que a esquerda está desesperada. Eu concordo com o Cleitinho nessa parte. Na minha opinião, a esquerda está desesperada, porque 2026 está aí, eles levaram uma surra nessas eleições municipais agora, desse ano de 2024, e eles sabem que o Lula não tem vez em 2026 e não tem uma liderança forte que possa ser representado. E se Lula tá fraco, quem ele representar ou indicar vai estar fraco também. Então, quem é a outra figura forte na esquerda para poder bater de frente com alguém da área conservadora? Não tem. Então, a esquerda começou a se desesperar e já quer que o PL seja extinguido, já quer que o Bolsonaro seja preso, já quer amedrontar, acurralar a oposição. É uma opinião que eu também tenho e eu queria saber de vocês. Agora, olha só, saiu aqui na Folha de São Paulo, líder negra do PT provoca Janja com foto de Marisa, cita G20 e diz que não é bestona. Claudete Alves afirma que não achou de bom tom, fala da primeira-dama no evento, mas que é direito dela se expressar como quiser. A ex-vereadora da capital, Claudete Alves, liderança do movimento negro no PT, fez nas redes sociais uma provocação à primeira-dama Janja ao publicar uma foto das ex-primeiras-damas Marisa Letícia e Michelle Obama, com a frase G20 social, saudades dessas damas. E não sou bestona. No fim de semana, a esposa do presidente Lula causou polêmica no evento ao insultar o empresário Elon Musk, dono do X, e chamar o homem que se suicidou no atentado em Brasília de bestão. Na legenda do Instagram, ela escreveu que as primeiras damas do passado tinham um papel essencial no cuidado com a população, com as ações sociais que fazia diferença na vida de muitas pessoas e que é preciso retomar essa tradição de mulheres comprometidas com o bem-estar de todos. Então, vocês viram aí uma rachadura na própria esquerda, porque ela é do PT. A coluna Claudete afirma que não acompanha nada da Janja, mas não falaria o que ela falou no momento em que o mundo está de olho no Brasil. Eu acho que não é bom tom, não fez bem nenhum, opina. Diz ainda que concorda com a declaração de Lula, sem menção direta ao episódio de que não temos que xingar ninguém. Ela afirma que gostava muito da Dona Marisa e da Michelle, ficou com saudade delas e quis fazer uma homenagem às primeiras damas que tem como referência do coração. Janja é uma pessoa que eu não faço questão de acompanhar, eu só acompanho as ações de pessoas que eu tenho afinidade, que me representam. Dela eu só sei que ela é mulher do presidente Lula, diz a petista. Olha a racha que tá dentro da esquerda. Então a esquerda, nem ela mesma se suporta mais. Então esses acontecimentos mostram uma rachadura e mostram sim o abismo que a esquerda vem caminhando no Brasil. Enquanto isso, a gente espera que a justiça seja feita em relação à perseguição que a gente vê e acompanha com base aí no Bolsonaro, com base nesses últimos acontecimentos. O STF também há de se posicionar nesses próximos dias. Muita coisa está para acontecer. Eu estarei aqui para acompanhar e trazer para vocês. Então continue ligado junto com a gente. Obrigada, um beijo, até logo.